Olá, segundo ano, tudo bem? Nós terminamos os últimos vídeos falando das espécies de citação, né? Os vários meios pelos quais se pode realizar a citação dentro do processo civil. No início, quando nós começamos de fato a estudar a citação, eu falei para vocês que a citação produz vários efeitos, né? Ou seja, da citação nasce dentro do processo e até nas relações extraprocessuais são produzidos uma série de efeitos. Nós já naquela aula inaugural sobre esse assunto, nós já vimos que os principais efeitos eram conhecidos de nós já desde o começo do curso. Por exemplo, a gente viu que a citação ela torna íntegra a relação processual, né? Ela integraliza a relação processual. Nós vimos também que a citação é o modo pelo qual se chama o réu para que tome conhecimento da ação que contra si é proposta. Portanto, a ciência do réu é um efeito importante também. E vimos que a citação permite ao réu que ele oportuniza ao réu a possibilidade do exercício do seu mais pleno direito, que é o direito de defesa, o direito de tornar os fatos da ação controvertidos. O que nós vamos ver agora são efeitos específicos, que são aqueles arrolados no artigo 240 do Código de Processo Civil. Esse artigo 240, ele diz quais são os efeitos que a citação produz, especificamente na relação processual, ou em relação às partes, ou em relação ao bem discutido. E a primeira curiosidade é que esse efeito, ele se dará ainda que a citação tenha sido ordenada por um juiz incompetente. Ou seja, a incompetência ela retira a validade de uma decisão de mérito, mas ela não retira a validade para efeito para esses efeitos da citação, da própria citação. Ou seja, ainda que a citação tenha sido ordenada, produzido por um juízo que agora e, portanto, depois de se dar a citação, se reconhece ser incompetente, aquela citação tem esses efeitos do artigo 240 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, e a jurisprudência tem reconhecido isso, que mesmo que o processo seja anulado, esses efeitos da citação já são possíveis de ser verificados. Ou seja, o processo é anulado, mas o efeito da citação é mantido, ainda que produzido então por um juízo incompetente, cuja incompetência venha a ser reconhecida depois, ou um processo que se deu anulação. Os efeitos, então, mesmo assim, são considerados válidos. O artigo 240, então, diz que a citação válida induz litispendência. Ora, nós já vimos o que é litispendência, né? Litispendência é aquela situação em que duas ações são consideradas idênticas. E nós vimos que a identidade das ações se dá pela congruência de partes, causa de pedir e de pedido. A litispendência é um instituto processual que não se pretende, que não se deseja, já que nós podemos ter apenas uma lide, portanto, um único processo tratando da mesma causa com o mesmo pedido entre as mesmas partes. Vimos que se alterar as partes, se alterar a causa de pedir ou se alterar o pedido, não haverá litispendência, podendo ocorrer no máximo conexão. Mas a litispendência, portanto, a existência de um segundo processo idêntico ao primeiro, isso é impossível, de modo que esse segundo processo não será admitido. Ora, o que faz a citação? Quando nós temos, portanto, a citação num processo, significa que daqui para frente, todo e qualquer processo idêntico entre essas mesmas partes não será admitido. Ou seja, a citação induz essa ocorrência da litispendência. Ela avisa as partes que dali por diante nenhum processo idêntico poderá acontecer entre essas mesmas partes. A gente podia até dizer que a citação também proporciona a conexão, né, na medida em que ela avisa as partes que daqui para frente qualquer processo que envolva algum interesse que já está envolvido nesse processo originário, ela também poderá gerar esse efeito da reunião dos processos por via da conexão, ok? Uma observação só. Embora a citação induza a litispendência, a gente tem que lembrar que a ação é considerada proposta com a distribuição. Acontece que pro réu o efeito só se dá com a citação.
mas a gente tem por proposta a ação, nos termos do artigo 312, que a ação se tem por proposta quando ela é distribuída, ok?